A paz do Senhor, crianças, como que vocês estão? Hoje a gente dará sequência, né, na lição 9, né, que tem por título Um Amigo Bondoso, né? Essa é a revista, né, Os Amigos de Jesus, né, que hoje a gente vai continuar, vai descobrir quem foi esse amigo bondoso, né? O que ele fez. Então, vamos comigo até o finalzinho da aula, acompanhe. Se você não tiver a revista, pega a sua Bíblia, o texto de referência está lá em Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 4, do 32 ao 37, tá bom? Aí para você se organizando aí e acompanhando a lição. Então, hoje a gente vai falar desse bondoso amigo. Qual que era o nome dele? Era Barnabé. Por que ele foi um bondoso amigo, né? Naquele tempo, aquele povo, quando Jesus subiu ao céu novamente, né? Ele teve um período aqui na terra, e quando ele subiu, ele deixou os seus discípulos. E Barnabé era um amigo, né, que seguia os mandamentos de Jesus, né? Qual era esses mandamentos, né? Amar. Ele era um levita, né? Barnabé era um levita que fazia, vamos dizer assim, missões, ajudava muita gente, né? Ele ajudava, e como ele via a necessidade dos discípulos, né, para estar levando ajuda à população, porque assim, naquele tempo as pessoas eram unidas, né? Então um ajudava o outro. Então, o que acontecia? Barnabé ia e levava, vamos dizer, a palavra, o amor. De que forma que ele fazia isso? Teve um fato bem marcante, né, na palavra do Senhor, que diz que Barnabé, ele era rico, ele tinha bastante bens, né, e ele tinha um terreno, e ele decidiu vender aquele terreno. Para quê? Como ele viu que a necessidade dos discípulos a população era carente, os discípulos precisavam não só de levar a palavra, mas precisava de um alimento, de algo do tipo. Então o que ele fez? Ele decidiu vender aquele terreno, e todo o dinheiro que ele arrecadou daquele terreno vendido, ele deu aos discípulos, para que os discípulos pudessem ver o que melhor fazia com aquele dinheiro para poder ajudar a população, né? E o que aconteceu nesse fato? Surgiram dois personagens, né? Também. Ananias, né? E a sua esposa, né? O que eles fizeram? Eles também venderam um terreno e levaram para os discípulos aquele dinheiro. Só que eles chegaram e falaram assim que era tudo o que ele tinha arrecadado, sendo que na verdade não era. Eles contaram uma mentira. E vocês sabem que o Papai do Céu não se agrada com mentira, né? Que o pai da mentira é Satanás. Então, eles fizeram uma coisa que eles, na verdade, eles queriam chamar a atenção, né? Com inveja de Barnabé. Só que Barnabé fez de todo o seu coração, né? Ele fez aquilo ali por amor às almas, por amor às pessoas, e não para aparecer, para dizer que ele é caridoso. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, de fazer tudo com amor. Jesus pede para que a gente faça de todo o nosso coração. Aqui na nossa revista fala assim, ó, todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha, né? Eles repartiam tudo aquilo que eles possuíam por amor, né? Com amor e carinho, né? E hoje eu quero falar, você pode pensar assim, tia, mas eu não tenho um terreno para doar, para vender. Tudo bem, não precisa ser exatamente um terreno, doar o dinheiro, né? Você pode doar alimentos, né?
Você pode ver com o papai, com a mamãe aí e doar alimentos. Ah, você tem roupa que você já não usa mais, tá novinha, guardada lá dentro do guarda-roupa, ocupando doa a roupa, né? Leva. Nesse tempo de pandemia tem muita gente precisando, né? Sofrendo porque perdeu o trabalho, não tem um alimento. Então aproveita, leva. Ah, mas de tudo ainda eu não tenho isso, tia, eu não tenho. Também eu tô passando apertado, eu também tô precisando de roupa. Então, o que você pode fazer? Como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, você pode doar amor. Amor, atenção, carinho, afeto. Ah, tia, que mais eu posso fazer? Você pode orar, principalmente orar, né? Por essas pessoas. Você conhece um amiguinho, um vizinho que está precisando de uma oração sua. Você pode. Então, você que está aí do outro lado, independente da sua idade, né? Eu te convido a orar, a fazer um ato. O ano está terminando, né? A gente já está no mês de novembro. Faz um voto com o Senhor, né? De orar por uma pessoa, né? Ajudar uma pessoa, um vizinho, ou uma pessoa distante, né? Seja um missionário, né? Distante, de perto, mas faça parte, seja um discípulo do Senhor e o Senhor te abençoará, o Senhor te recompensará, amém? E faça com amor e carinho. Até a próxima aula, foi uma aula rápida, mas eu creio que o Senhor falou, amém? Fiquem com Deus. Paz do Senhor, crianças. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, agora já na lição de número 9, que tem por título Como Viver Corretamente. Como que eu vou basear minha vida vivendo ela corretamente? O texto do dia está lá em Tito 2:7, que está escrito assim: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. E um exemplo é a Bíblia. Ela é o manual de fidelidade e de boa conduta de um cristão. Para você saber um pouquinho mais, Tito era amigo, ajudante, mensageiro, confiável. Ele foi companheiro de Paulo e de Barnabé em uma viagem até Jerusalém. Ele esteve em Roma quando Paulo estava encarcerado. São coisas que, às vezes, a gente lendo o livro de Tito, a gente não associa tão fácil. Então a revista traz essas dicas para a gente. Outra coisa também muito importante é que Tito era um companheiro leal, que é o ponto de número 1 da nossa lição. Você sabia que o livro de Tito é um livro que faz parte da Bíblia, no Novo Testamento, e ele é uma carta que Paulo escreveu para um líder da igreja chamado Tito. Ele era grego, se converteu a Cristo pela pregação de Paulo, e ele ajudou o apóstolo Paulo em vários momentos, em vários pontos Paulo fala sobre Tito. E Paulo escreve somente coisas boas sobre Tito. Ele fala que Tito era um verdadeiro filho na fé, que Tito era um irmão em Cristo. E olha, não está escrito só no livro de Tito, não. Paulo fala dele em outras cartas também. Paulo também fala que Tito era um companheiro e cooperador e um fiel administrador financeiro. Olha quantas qualidades, quantas coisas corretas Tito fazia. Tito também acompanhou Paulo na segunda e na terceira viagem missionária de Paulo e em parte na quarta viagem dele. Olha como ele era companheiro. No segundo ponto, fala sobre as responsabilidades dos líderes na igreja.
Paulo consagrou Tito como pastor lá na ilha de Creta, onde Tito ficava. E Tito deveria escolher entre aquele povo presbíteros para que eles ajudassem Tito no trabalho. Ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Tito também precisava. Só que Paulo fez algumas recomendações, porque Tito não podia escolher qualquer pessoa para ajudar ele. Tinha que ter algumas qualidades. E, dentre essas qualidades, Paulo fala que os presbíteros tinham que ser bem conceituados, de uma boa reputação, também precisavam ser casados, precisavam ser sensatos, justos, dotados de bom senso e de um caráter firme e forte. Eles não podiam se desviar das coisas de Cristo, das coisas que a palavra ensinava. E também os filhos dos presbíteros tinham que ter qualidades. Eles tinham que ser obedientes, eles tinham que amar ao Senhor e ter um bom testemunho. Então, aquela família tinha que ser um exemplo. E nos dias de hoje não é diferente. Nós que servimos a Cristo temos que ter um comportamento diferente. Paulo também orienta Tito a ser um exemplo em tudo. Também ser sincero e sério quando ele estivesse ensinando. Ele não podia levar a palavra de Deus e as coisas da igreja, as coisas de Deus, de qualquer maneira. Ele tinha que fazer corretamente. E também para Tito usar as palavras certas, para que ninguém pudesse criticar ele. E nós também precisamos nos encaixar nesses exemplos, nessas orientações que Paulo passou para Tito. Elas também são para nós. O livro de Tito, ele precisa estar vivo nas nossas vidas nos dias de hoje também. Devemos ser um exemplo em tudo, devemos ser sinceros e sérios e devemos pensar nas palavras que nós vamos falar. Elas precisam ser palavras certas para ninguém poder criticar a gente. Devemos ser cristãos. E para encerrar, diz assim: se você e eu somos cristãos, então a nossa maneira de viver e a forma como a gente se comporta afeta o que as pessoas pensam sobre Jesus. Você já tinha pensado nisso? O que você faz, o que você fala, onde você vai, como você se comporta, faz com que as pessoas pensem como Jesus é, porque somos cristãos. Essa foi a nossa 9ª aula, falou sobre o livro de Tito, que vocês possam acompanhar as próximas aulas com a gente. Um beijo, um abraço e uma boa semana para todos vocês. Amém? Um beijo. Saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Hoje nós vamos estudar mais uma lição da sala Alfa, a lição de número 9, que tem por título A Crucificação de Jesus. A base bíblica é em Isaías 53 e Mateus 26, 27. O versículo-chave é Isaías 53, 5. Eu vou ler aqui na versão atualizada, que eu acho ela muito legal para os jovens, né? Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, né? Aqui nós vemos que Jesus sofreu tudo isso, padeceu tudo isso por nós, por mim e por você, né, jovem?
irmão que está nos assistindo. O objetivo dessa lição é saber que Deus cumpriu a promessa da vinda do Messias em Jesus. Nas lições a gente estudou a vida de Jesus. Agora, daqui para frente, a gente vai estudar, dessa lição 9 para frente, a gente vai estudar um contexto sobre a salvação, né? Que foi a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. E como falei, né, hoje nós vamos falar sobre a crucificação. Desde quando Jesus desceu para Jerusalém ali, né, ele já sabia que ia ser crucificado, mas mesmo assim ele não fugiu da sua missão, né? Ele poderia muito bem ter ficado onde ele estava, mas não, ele sabendo que ele ia ali, ele seria entregue à morte, mas mesmo assim ele decidiu descer por mim e por você. No tópico 1, a gente vai ver aqui a caminho da cruz. Jesus ali, no Getsemane, ele já sofreu uma grande agonia, pois os seus discípulos o abandonaram, né? E com o beijo de Judas, ele foi traído pelo beijo e pelas 30 moedas de prata, né? Ali ele foi entregue ao Sinédrio. O que seria o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal religioso da época. Ali no Sinédrio ele foi julgado de uma forma imparcial, ele teve falsas testemunhas, falsas acusações acima dele, né? E ali ele foi condenado. Como o Sinédrio ele não pode condenar ninguém à morte, ele levou até o Pilatos, né, que era o governador romano, ali em Jerusalém. Ali eles continuaram ali acusando Jesus para Pilatos, porém Jesus permaneceu mudo, como uma ovelha muda levada ao matadouro, né? Então Jesus permaneceu calado ali. E Pilatos, não vendo condenação alguma naquele homem, em Jesus, ele mandou para o rei Herodes. E da mesma forma, o rei Herodes, não vendo condenação alguma em Jesus ali, pois Jesus não tinha condenação alguma. Qual foi o erro de Jesus? Né? Não teve erro algum. E aí o Herodes, ele vendo que não tinha erro algum, ele mandou de volta para Pilatos, e como era costume daquela época de Páscoa, libertar um prisioneiro da cadeia, né? O que Pilatos fez? Ele, vendo que não tinha condenação alguma naquele homem, pegou e pediu para trazer um bandido, que era o Barrabás, que era um malfeitor daquela cidade, né? Crendo que a população ia escolher para salvar Jesus, pois aquele não tinha erro. E aí, como era um plano de Deus, a população, o povo escolheu Barrabás, e ali Jesus foi condenado. Jesus sendo condenado, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi maltratado pelos soldados, ali colocaram coroas de espinho na sua cabeça, simbolizando uma coroa de rei, e ali foi batido com uma cana, né, na coroa, ali foi machucado mais ainda esse sofrimento que Jesus teve, né. No tópico 2, a gente vai ver a crucificação. Ali Jesus, ele foi levado até o Gólgota, ali ele foi crucificado, foram pregados suas mãos e seus pés, e ali naquele alto da cruz ele avistava aqueles que o maltratavam, aqueles que quiseram o fim dele, aqueles que quiseram o mal dele ali embaixo. Não só eles, mas também estavam os seus discípulos e a sua mãe ali, né? Porém, ele ali, mesmo tendo aquele monte de pessoas que queriam o mal dele, o que ele fez? Ele perdoou, né? Jesus, ele perdoou aqueles que queriam o mal dele. E ali, Jesus, ali no alto, ele pegou, e para encurtar aqui, todo mundo já sabe dos ladrões, um estava do lado do outro, e um reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus, né? E aquele teve a sua salvação. E ali Jesus foi consumado. E ali naquela tarde daquela sexta-feira, o nosso mestre morreu, né? E naquela morte, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou, né?
um tecido ele pode rasgar de assim, né? Por conta do peso, mas não, o véu do templo ele rasgou de cima a baixo. Isso foi um rasgo sobrenatural, simbolizando que com a morte de Cristo na cruz ali, nós podemos ter livre acesso para falar com Deus, né? E teve um grande terremoto e ali realmente reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus foi retirado daquela cruz, né? Aqui a gente vai ver no tópico 3, e foi levado ao sepulcro, onde ali ele foi enterrado, né? A história poderia acabar ali, mas não acabou, pois ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque se tivesse acabado ali, Jesus ia ser um profeta como outro qualquer. Mas não, ao terceiro dia o Mestre ressuscitou, e ele está vivo, e ele está aqui comigo e com você, né? E aqui uma coisa que me chamou muito a atenção na conclusão Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Que nós possamos viver a vida de Cristo, nós possamos seguir aquilo que Cristo nos ensinou e colocar em prática aquilo que foi ensinado e assim eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus, aqui Rogério Semeador, um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, cujo pastor-presidente, pastor Aurélio Rodrigues dos Santos. Estamos iniciando a aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Seguidores de Cristo. Hoje vamos falar sobre ética nas redes sociais, os desafios do comportamento na atualidade. Vem comigo! As redes sociais proporcionam rapidez, agilidade, velocidade, porém, cada vez mais está diminuindo o calor humano. Nós sabemos que o smartphone veio para revolucionar a vida humana, para que nós pudéssemos ter um contato mais rápido, dinâmico, para com as pessoas ao redor do mundo. Desde que a internet foi estabelecida, a vida do ser humano mudou completamente. Hoje ele posta fotos nas suas redes sociais, ele mostra o seu dia a dia, o que ele está fazendo, como está fazendo, facilitou muita coisa, porém há grandes perigos e há cuidados necessários para se tomar nesse período. As redes sociais proporcionam para nós agilidade, proporciona informação no tempo integral, no momento exato, através de mensagens por voz, escrito, até mesmo por imagem. Isso traz grandes facilidades, mas também, como já disse, preocupações. Infelizmente, pessoas têm usado as redes sociais de forma leviana para transmitir mensagens falsas, os chamados fake news. É importante nós termos o cuidado de verificar a autenticidade da informação, da notícia, daquilo que foi passado. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vamos postar, lembrando que tudo que formos fazermos tem que ser para a glória do Senhor. Então, não seja um propagador da mentira, não seja um caluniador, não seja um difamador. Não é para isso que nós temos acesso à internet. Temos acesso à internet para ser bênção na vida das pessoas. Não podemos de maneira alguma usar a internet para discussões. Não podemos de forma alguma usar a internet como desabafo. Precisamos ser cautelosos, uma vez que temos a mente de Cristo. Servo de Deus de verdade não briga, não arruma confusão, principalmente nas redes sociais. Não propaga fake news, não traz escândalos através das suas postagens, dos seus compartilhamentos. Então, muito cuidado com tudo aquilo que vem até as tuas mãos, porque você precisa reter o que é bom e dispensar aquilo que é do mal. O nosso grande desafio é viver a palavra de Deus com veracidade, com autenticidade. As redes sociais é um campo minado, aonde temos que tomar cuidado aonde estamos pisando, aonde estamos acessando, porque infelizmente muitos têm se perdido através da pornografia e através de coisas que não agradam a Deus, somente a carne.
temos que manter distanciamento de tudo aquilo que rouba a nossa comunhão para com o nosso Deus. Lembrando que tudo aquilo que você fala, que você escreve, digita nas redes sociais, gera um arquivo. E isso é vendido para as empresas para gerar um perfil de consumidor. Você já se perguntou? Você fez uma pesquisa em alguma área da internet e de repente começa a aparecer para você janelas nos portais daquilo que você gosta, daquilo que você pesquisou. Começa a aparecer vários modelos trazendo para você esse conteúdo para gerar em você um consumidor compulsivo. Temos que tomar cuidado. Infelizmente, as crianças têm acesso a essa tecnologia precocemente. Muitos não têm maturidade suficiente para poder estar tendo acesso às informações que está tendo, mas por irresponsabilidade dos pais, por permitir que crianças tenham acesso a conteúdo adulto, porque não está verificando, porque não está perto, não sabe o que a criança está consumindo, e isso tem trago prejuízos, tem trago problemas. Veja que há uns tempos atrás saiu um conteúdo aonde ensinava como as crianças deveriam se suicidar. Olha que absurdo. Por isso, pai e mãe, você precisa estar atento com o que o seu filho está consumindo. Temos que tomar cuidado para não nos tornar presa fácil de criminosos. Hoje se vende de tudo nas redes sociais e se a gente não tomar cuidado, estaremos passando por bobo. Veja que muitas pessoas têm comprado bilhetes premiados que nunca chegou o prêmio. Não perca seu tempo com futilidades. Não perca seu tempo em pesquisas vãs. Lute para você aproveitar o seu tempo para fazer aquilo que agrada a Deus. Se dedique à palavra do Senhor, se dedique à oração, tudo aquilo que ninguém pode roubar de você, para que tenha uma vida próspera e abençoada por Deus. Precisamos tomar muito cuidado com a forma que estamos usando as redes sociais. A rede social, lembrando, é bênção para o ser humano quando é usado de forma adequada. Nós temos a facilidade de poder publicar, compartilhar informações verdadeiras, ensinos bíblicos. Veja bem o que estamos fazendo aqui agora, um conteúdo bom, algo que vai beneficiar a sua vida. Queremos fazer sempre o melhor para você, para alcançar você, para trazer esclarecimento. Mas lamentavelmente também pessoas usam as redes sociais para o mal. Pessoas que usam da rede social para destruir famílias. Muitas pessoas, muitos casamentos têm sido destruídos por conta das redes sociais. Precisamos estar atentos para fazer aquilo que agrada a Deus. As redes sociais facilitam muitas coisas, porém também traz muitos prejuízos para aqueles que não sabem usar. Essa foi a aula de hoje. Deus te abençoe e até a próxima. Paz.